Olá, amigos do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Estamos começando mais um Gente que Vale, o seu programa semanal de entrevistas, sempre nas manhãs de sábado, aqui na tela da TV Band Vale. A proposta é reverenciar pessoas que engrandecem a nossa região. Pessoas que se destacaram em suas áreas e que projetaram o Vale, o Litoral e a Serra da Mantiqueira para além dos limites das nossas 39 cidades. O programa de hoje, excepcionalmente, não falará sobre uma, mas sobre um grupo de personalidades que ajudaram a moldar São José dos Campos dos dias atuais. Pessoas que chegaram aqui muito antes dos grandes centros de pesquisa, do boom industrial iniciado na década de 50, com empresas como Rodia, Ericsson e General Motors. Pessoas que encontraram aqui uma cidade pacata com uma economia bastante acanhada, algo que nada remete a São José pujante, que ganhou, algumas poucas semanas, o título de primeira cidade inteligente do Brasil. A grande virada dessa história, acreditem, ocorreu no momento que o mundo era assombrado por uma doença com altas taxas de mortalidade até então, a tuberculose. Para falar um pouco mais sobre esse período e seus impactos no desenvolvimento de São José, eu recebo hoje, em nosso programa, o engenheiro Vitor Schuster, ex-diretor de Patrimônio Histórico da Prefeitura e autor do livro São José dos Miquins, que retrata a chamada fase sanatorial da cidade. Vitor, obrigado pela presença, aceitar nosso convite. Eu é que agradeço. E começo na mosca. Como era a cidade de São José dos Campos no início do século? Então, primeiro é importante a gente lembrar que a corte, o império, ele fazia com que diversos naturalistas circulassem aqui pelo Vale do Paraíba, pelo Brasil em geral. Mas no nosso caso específico a gente se atém ali a alguns que vieram no Vale do Paraíba. No comecinho do século XIX, eles sempre comparavam São José às demais cidades, e São José, na verdade, era como se fosse uma aldeia mísera, casas pequenas, mal acabadas, mal mantidas, e uma coisa que eles sempre falavam é da igreja, porque a igreja, a importância está na sua altura, na quantidade de torres sineiras. E a de São José era baixinha e tinha só uma torre sineira. Então eles diziam, olha, São José é uma mísera aldeamento perto do que a gente vê nas outras cidades. E isso, inclusive, continuou até o final do século XIX. Os relatos do final do século XIX, você até colocou bem, na verdade era uma cidade provinciana, uma economia muito pobre, mais de trocas locais. Você não tinha nenhuma importância administrativa e não tinha importância política ou representação política para mudar aquele estado de coisas. Então, quando a gente termina aí o século XIX, São José, com certeza, era o primo pobre do Vale do Paraíba. Lembrando que a gente teve o café no Vale Histórico, né? Lá tem os barões do café, Guará, Taubaté. O Vale Histórico foi muito importante na fase cafeeira. E São José nunca foi isso, sempre nós fomos periféricos. Então, na verdade, São José era o primo pobre. Durante o século XIX, praticamente inteiro, nós fomos o primo pobre. E aí tem virada do século, e quando se desperta para que São José pudesse ser um centro, uma cidade climatéria para tratar, por exemplo, tuberculose? Então, existiam algumas publicações que chamavam Almanacs da Corte. E tinha lá uma pessoa, Arthur Sauer, e no finalzinho do século XIX, 1884 mais ou menos, ele começa a escrever sobre São José. E ele foi o único que mais ou menos diferencia dos demais que eu disse há pouco. Porque ele começa a dizer que, olha, São José tem um clima ameno, né? É uma cidade agradável e eu vejo na cidade um potencial. E a questão do clima naquela época, a tuberculose, na verdade, o bacilo de Koch ele foi descoberto em 1882. E mesmo depois da descoberta do bacilo que causa a tuberculose, existia muita dúvida como é que se transmite, como é que faz o tratamento. Quer dizer, não existia, a medicina não é como é hoje, ela era muito rudimentar. E naquela época acreditava-se que o clima fosse a questão chave para a cura da tuberculose. Então a gente tinha climas de alta altitude, Campos do Jordão, né? Tipo do Campos do Jordão, que é uma fase um pouco depois da nossa aqui, né? Coincide um pedaço, mas é um pouco. E o nosso clima de média altitude, 600 metros. Então o Arthur Sauer ele escreve e diz, olha, São José tem um clima maravilhoso, ameno.
Então, isso repercutiu de uma certa forma de que, olha, a cidade é interessante para isso. Então, começaram a fluir os doentes de tuberculose em São José dos Campos. E aí a gente chega no marco, né, que foi a construção do Hospital Vicentino Aranha. Para mim tem um aspecto bastante marcante na minha vida, porque eu, quando prefeito, eu fiz a compra do Hospital Vicentino Aranha, que estava fechado, e transformei em 2006 e transformei num parque em 2007. Mas vamos voltar ao seguinte, esse mês completa 98 anos da abertura do Hospital Vicentino Aranha e também completa 10 anos do seu livro, São José dos Micuís, que trata todo durante esse período sanatorial. Como é que foi essa decisão, em 1924, de desconstruir um grande hospital, o maior hospital para tratamento de tuberculose do Brasil aqui em São José dos Campos? A discussão sobre a construção do Vicentino Aranha, na verdade, ele começa em 1914. O que acontece com São José? São José começaram a chegar os tuberculoses e você não tinha lugar para tratá-los. Na verdade, tinha a Santa Casa e depois o Nelson Dávila propôs, olha, vamos construir um anexo aqui na Santa Casa para tratar dos tuberculoses. Enquanto isso, eles andavam pela cidade. Fato semelhante acontecia também na cidade de São Paulo. E a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo viu a necessidade de se construir um sanatório para tratar especificamente dos tuberculosos. Então, em 1914, a Santa Casa lá de São Paulo, ela compra uma chácara aqui em São José. Esse projeto foi desenvolvido em 1918 pelo Ramos de Azevedo. O Ramos de Azevedo, para você ter ideia, é quem fez, por exemplo, o mercado de São Paulo. Quer dizer, os maiores arquitetos do Brasil. Ele é engenheiro e arquiteto, né? É uma pessoa que tem uma obra extensa aí na arquitetura. Então, em 1918, é que ele apresenta o projeto para a Santa Casa, e nessa reunião que ele apresenta é que surge a oportunidade, inclusive, de dizer, olha, esse sanatório vai se chamar Vicentina Aranha, porque ela é a idealizadora do projeto. Lembrando, Vicentina Aranha era casada com o senador Olavo Egídio. Eles eram grupos de apoiadores da Santa Casa. Ela foi uma das que liderou a campanha de donativos e veio a falecer em 1916. Isso. E aí, em homenagem com a inauguração do hospital, ela recebeu o nome. E lembrando, para quem não sabe, Vicentina Aranha era avó de Olavo Setúbal, que veio a ser prefeito da capital de São Paulo, o proprietário do Banco Itaú. Isso. E na época foram os grandes incentivadores desse hospital. Foram. O hospital, então, na época até, eu acho que tem uma curiosidade. Quando eles começam a comprar a chácara, né, eles fazem a compra da chácara em 1914, a estação ferroviária, na verdade, situava-se ali perto do tênis clube, perto da Faculdade de Direito, onde Exatamente. A gente tem hoje. A impressão que eu tenho é que eles escolheram aquele terreno pela proximidade da estação de ferro. Mas acontece também um fato interessante, quer dizer, em 1914 eles compram, começam a construir lá em 1918, inauguram em 24, mas em 25 a estação ela muda. Ela muda. E ela vem aqui, perto da Mário Galvão. Né? Então, por que eles escolheram lá? Porque havia um movimento muito grande, não se queriam os doentes circulando pela cidade. Então, desceriam na estrada de ferro e iriam direto para o sanatório, sem ter que passar pela cidade, né? Então, o sanatório é o marco da nossa fase sanatorial, porque com a inauguração dele, o primeiro sanatório, que daí decorre uma série de outros sanatórios. Você tocou num outro ponto importante, em 2006, você capitaneou a compra do Vicentina Aranha, e o Vicentina Aranha, na verdade, é o segundo sanatório desse tipo no Brasil. O primeiro é lá na cidade de Palmira, que não chama mais Palmira, é Santos Dumont. Mas o nosso, sem dúvida nenhuma, é o maior da América Latina. E da fase sanatorial, eu diria que aquele patrimônio é o mais importante. Olha, Vitor, essa parte nós vamos contar daqui a pouquinho. Amigos, ainda tem bastante história para contar aqui, é bastante interessante essa nova fase, mas vamos fazer um breve intervalo e voltamos já com o programa Gente que Vale, que hoje fala sobre a fase sanatorial de São José dos Campos. Não saia daí.